A salvação é um presente de Deus, alcançando pela fé em Jesus Cristo e pela sua morte no Calvário, para expiar os nossos pecados. Expiar os nossos pecados significa remover a culpa e o castigo por atos considerados errados ou desobedientes. No contexto religioso, geralmente se refere à ação de Jesus Cristo, que através do seu sacrifício reconcilia-se pessoas com Deus. A igreja como comunidade. O que é a igreja? A igreja é um lugar onde os cristãos se reúnem para adorar, aprender, se apoiarem uns aos outros e se encorajarem uns aos outros na fé. A salvação pela graça. A salvação não é conquistada através de obras ou de frequências à igreja, mas pela graça de Deus, que é oferecida a todos aqueles que creem em Jesus. Em resumo, a igreja é um espaço valioso para o crescimento espiritual, mas não é o essencial para a salvação, que é alcançada através da fé em Jesus Cristo. Então o que está querendo dizer? Que não é só porque você vai para a igreja que você vai ser salva, e sim a sua fé em Cristo Jesus. Por isso que fala que muitas igrejas não serão salvas. Por quê? Porque às vezes uma pessoa que não vai para a igreja, uma pessoa que ela não tem de costume de ir para a igreja, ela tem fé em Cristo e ela se arrepende dos pecados dela. E às vezes uma pessoa que está na igreja, ela só por ir para a igreja, só por estar vestindo uma saia, por ser uma obreira, às vezes ela não está em pecado, entendeu? Às vezes ela se acha que aquele autodomínio de ela ser um corpo de Cristo, ali uma pessoa dentro da igreja, ela não tem a fé. Muitas das vezes ela é uma pessoa que murmura, que fofoca, que tudo reclama. Às vezes ela é uma pessoa na igreja, mas na rua ela é outra pessoa. Então por isso que fala na palavra que a igreja ali é um lugar de comunhão de os irmãos uns aos outros, para estar em união, né? Tipo assim, eu vou com a minha fé, a sua fé, a gente vamos adorar a Deus juntos. Mas não quer dizer só porque você vai para a igreja que você está salva. A salvação é a fé em Cristo Jesus e o arrependimento. Entendeu? Então, que essa palavra de hoje possa mudar os nossos pensamentos. Eu não sei se vai mudar o seu pensamento. Eu não sei se vai mudar o seu pensamento. Eu não sei se vai mudar o seu pensamento. Mas cuidado, para a gente não sermos como Jonas da vida. Para a gente não precisamos passar pelo desespero, pelo sufoco, para podermos levar a palavra às pessoas necessitadas. Então por isso que fala que a gente tem que ser semelhantes a Jesus. Jesus escolhia as pessoas que ele ia falar. E por que a gente não pode levar a palavra para aquela pessoa que nos machucou? Me fala. Muitos vão achar engraçado o que eu estou falando. Muitos vão levar na brincadeira mesmo.
Mas quando Jesus jogar você dentro da baleia por 3 dias e 3 noites, aí você vai clamar a Deus. Você vai pedir salvação. Senhor, muitas das vezes, a nossa baleia sabe o que pode ser? Um leito de hospital. Muitas das vezes, a nossa baleia sabe o que pode ser? O desemprego. Muitas das vezes, a nossa baleia pode ser um acidente. Eu em cima da moto, eu me acidentar. Aí eu vou lembrar. O meu Deus me chamou para ir lá pregar lá em tal lugar e eu não fui. Muitas das vezes, a gente vai ter que pregar num lugar onde só tem 2 pessoas. E você vai falar, não foi ninguém, eu não vou não. Vai lá pregar lá no Ipuguaçu, lá no meio do mato. Ah, vou nada, lá no meio do mato, nem sinal tem. Vai lá. Vai lá porque lá tem 2 pessoas que estão precisando ouvir sua palavra. Então, que essa palavra de hoje possa nos edificar, possa ser não somente como uma palavra da Bíblia, mais uma palavra, mais uma história na Bíblia, mas sim que possa ser uma palavra de salvação, uma palavra de arrependimento, uma palavra de misericórdia. Se você sente no coração de mandar uma mensagem para uma pessoa, mas seu coração está endurecido, manda. Manda porque aí dá tempo. Manda. Manda. Eu sei, minha irmã, que você sente vontade de às vezes mandar uma mensagem para uma pessoa e o seu coração está endurecido. Mas às vezes a sua palavra que você vai mandar para aquela pessoa vai edificar a vida dele. Jesus. Você vai trazê-la de volta para a igreja. Você viu como é tão forte o mistério? Você viu? Você entendeu, minha irmã? Você entendeu? Você está entendendo o que eu estou querendo falar nessa tarde, nessa noite? Aleluia. Vocês estão entendendo? Sim. Você entendeu? É forte. Que muitas das vezes a sua mãe entristeceu seu coração. Sim. A sua mãe falou palavras fortes para você. E você, mas meu Deus, a minha mãe me expulsou de casa. Você sabe que às vezes aquele seu irmão falou mal de você. E a gente às vezes, não, está na mão do Senhor. Oh, Jesus. Mas se Deus está mandando você, filha de Deus, ir lá falar com o homem e falar com a mulher, e você não quer ir, ele vai ter que ir? Não, a gente que temos que ir. Porque Jesus fala que a gente temos que amar uns aos outros como a si mesmo. A gente tem que amar uns aos outros como a gente ama o próprio Deus, o próprio Jesus. Imagina como foi difícil para Jesus carregar aquela cruz pesada. Imagina Jesus carregar aquela cruz pesada, as pessoas batendo nele, chicoteando ele, e ele ainda tendo que perdoar eles. Você entendeu? E é da mesma forma, como falou no livro de Mateus. No livro de Mateus, Jesus compara o próprio Jonas em Mateus 12, 39. Jesus se comparou como o profeta Jonas, que ele também ia ficar 3 dias e 3 noites no sepulcro. Como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da baleia.
Por quê? Se vocês comparar, é muito forte a comparação que Jesus fez de Jonas. Jesus, ele comparou Jonas por quê? Do mesmo sentido, como eu posso dizer para os meus irmãos. Jesus, ele se comparou com o profeta Jonas, porque da mesma forma que Jonas teve que passar 3 dias, 3 noites dentro de uma baleia para se arrepender, para levar salvação, arrependimento, ele teve que passar esse sofrimento também para poder nos perdoar pelos nossos pecados. Você entendeu a comparação que ele fez? Então Jonas teve que ir até Nínive para levar a palavra de Deus, para pregar o evangelho, porque lá iria existir salvação e arrependimento. Jesus teve que passar o que passou por mim, por você, por você, por você, por você. Ele teve que passar por isso para nós arrependermos dos nossos pecados, para a gente ter o privilégio de nos arrepender pelos nossos pecados. Então, não é da forma que a gente queremos, e sim como Deus nos ordena. Vocês acham que foi fácil para Jonas e ter que pregar com as pessoas ruins, com as pessoas que não criam em Deus, que eles adoravam ídolos, idolatrias, pessoas que matavam pessoas inocentes? Você acha que é fácil? Foi fácil para Jesus sofrer o que sofreu e ainda ter que perdoar aquelas pessoas? Então para a gente também não vai ser diferente. Não vai ser diferente para mim, não vai ser diferente para você. Você vai ter que pregar a palavra de Deus para aquela pessoa, você vai ter que levar arrependimento, você vai ter que falar o que Deus fez na sua vida, o que Deus fez na sua vida, que através desse Deus, Ele também vai ser restituído, Ele também vai salvar vidas, vai salvar pessoas. Em nome do Senhor Jesus, nesta tarde, eu venho levar essa palavra ao coração de muitas pessoas. Que essa palavra possa edificar a sua vida, possa mudar o seu pensamento, possa mudar o seu jeito de agir, o seu jeito de falar. Que essa palavra possa levar a sua vida em lugares que você jamais imagina ir. Que essa palavra possa levar você às pessoas que você jamais imaginaria ter que voltar lá e falar do amor de Deus para elas. Mas vocês possam crer que esse Deus é maravilhoso e que Ele se agrada quando a gente ganha uma alma para Jesus. Às vezes vamos ter que ir mesmo em lugares que Deus nos ordenar. Se você ficou com alguma dúvida, meus irmãos, peça direcionamento a Deus. Senhor, se você acha que eu tenho que ir até aquele lugar, me mostra, Senhor. Me mostra, Pai. Às vezes você vai ficar com o coração endurecido mesmo, pela tristeza, pela mágoa. Mas peça direcionamento a Deus, que Ele vai te mostrar. E eu creio que através dessa mensagem, dessa palavra, corações vão ser quebrantados, pessoas vão ser salvas. E eu creio que dia após dia, Deus vai mudar a minha vida como um profeta de Deus. Eu creio que Deus vai mudar a vida das minhas irmãs, que Deus vai mudar a vida de você que se encontra triste dentro de uma casa, dentro de um hospital, você que se encontra amargurado, depressivo, que você que se encontra aprisionado pela cilada de Satanás, mas não deixe nos permitir que o inimigo nos engane.
vai falar para a gente não ir até certos lugares. Mas se Deus falar, você vai, a gente temos que ir. Porque muitas pessoas serão salvas através das nossas vidas, através dos nossos testemunhos. E muitas pessoas vão se perguntar o porquê que Deus fez isso com você. Por que você hoje é uma pessoa diferente? Aí você vai falar, hoje eu sirvo um Deus vivo. Hoje eu sirvo um Deus de verdade. Eu sirvo um Deus que me restaurou. Eu sirvo um Deus que me tirou do lamaçal do pecado. E esse Deus que salvou a minha vida, vai salvar a vida daqueles que necessitam de uma palavra do Eterno. Que o Senhor Deus possa fazer coisas lindas sobre a sua vida. Que o Senhor Deus possa habitar, que Ele possa fazer morada, que Ele possa se apossar do seu coração. Você que se encontra nesta tarde, com a alma aflita, a alma gritando, pedindo socorro, creia que o Deus do Altíssimo se faz presente na sua vida. Aleluia! Eu creio que nesta tarde, esta palavra edificará famílias, pessoas e lares. Eu creio que pessoas vão se levantar da cama, da depressão. Eu creio que pessoas vão ter esperança daquela doença que o médico diagnosticou. E eu creio que muitas pessoas entregarão a sua vida a Jesus como eu entreguei a minha vida. Em nome do Senhor Jesus, amém. Obrigado, queridos e amados irmãos. Meus irmãos, vamos rezar, orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Uma boa tarde, meus irmãos. Deus abençoe.